Sua Voz é Mais Forte é um podcast que reúne saúde, informação e acolhimento. Edição especial Palavras que Inspiram. Olá, esse é o podcast Sua Voz é Mais Forte, na edição especial Palavras que Inspiram. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e um tema que repercute muito no universo feminino e também no universo do câncer, que é a autoestima. E para a gente trocar essa ideia, hoje nós estamos com a Yara Freitas, que é dona da Yara Intimates. Bem-vinda, Yara. Obrigada por aceitar o convite. Eu amei o convite, muito obrigada, fiquei muito feliz. Bom, para a gente começar a falar de autoestima, a gente precisa considerar que, apesar, do universo feminino ser muito grandioso, da gente ter milhões de assuntos, tarefas e temas dentro da nossa caixinha aqui, cheia de ideias e perguntas, quando a gente fala de autoestima, ela é muito particular. Vem muito do universo de criação, de comportamento, de educação. De autoconhecimento. De autoconhecimento, que eu acho que ele é eterno, né? Não existe um período certo para isso. E quando a gente associa ao universo do câncer, ele se torna ainda mais particular, porque vira uma zona de reconhecimento e de você se reconstruir. Então, aquilo que talvez significava autoestima para a mulher que está no tratamento oncológico, durante o tratamento e após, pode se tornar banal. Como também muitas descobrem a importância da autoestima durante o tratamento. Então, a gente já ouviu depoimentos de pacientes que falam que antes não tinham vaidade, não tinham nenhum tipo de apego com nenhum processo de beleza e que durante a quimioterapia descobriram a importância disso para conseguir ganhar força. Outras que eram muito vaidosas e acabaram perdendo durante o tratamento oncológico por causa das consequências, das limitações, e que conseguiram ganhar força através de outras mulheres. Então, esse bate-papo aqui ele é muito importante para a gente conseguir relembrar alguns conceitos básicos sobre autoestima, que não vai só sobre beleza física, né? Vem muito sobre o que você falou, autoconhecimento, amor próprio, priorização, e que muitas das vezes nós não somos educadas a pensar ou a considerar isso. E também para gerar não é um conforto, mas ao mesmo tempo um incentivo, independente da fase ou do problema que a pessoa tiver. Eu queria que você contasse como que você descobriu assim esse poder da autoestima na sua história, o que significa para você. Então, eu acredito que o meu processo de autoestima, ele veio do início da minha trajetória, assim. Eu comecei como sacoleira, eu tinha 17 anos, revendendo lingerie. E eu brinco com as minhas clientes que eu sou a mulher de Belo Horizonte que mais viu peito nessa cidade. Então, assim, todas as minhas clientes trocavam de roupa na minha frente. E nesse contexto de extrema intimidade, porque eu atendi elas em casa também, eu acho que isso já te coloca num ambiente muito vulnerável, né? Sim. Porque você tá ali, você tá dentro do seu quarto, você tá recebendo uma pessoa, e às vezes elas queriam opinião, eu ficava na sala assim, elas falavam, Yara, você pode vir aqui pra ver como é que ficou, o que você acha? Então eu falo que eu comecei a desenvolver um contexto muito diferente, assim, do habitual. E quando eu vi, eu já estava quase que amiga da minha cliente, ela já estava me contando traição, insegurança, e eu falava assim, gente, eu não posso só vender calcinha e sutiã, eu preciso conversar com essas mulheres. E eu comecei a viver um processo quase que terapêutico com cada uma delas, e eu falo que ao longo desses 14 anos eu me tornei especialista em mulher, assim, porque foram tantos contextos, tantos cenários, tantas inseguranças, tantas marcas, assim, né? Porque realmente nós mulheres temos marcas invisíveis que nos constroem, mas que em outros momentos já nos destruíram. Exatamente. Então, quando a gente falou sobre ser um processo de autoconhecimento, eu acredito que após, né, um marco ali na nossa vida, a gente precisa de viver um processo de se conhecer novamente. Então, a gente parte para um novo processo do autoconhecimento, que é aquele processo que você esquece tudo que aconteceu antes para tentar construir uma nova caminhada, assim. E nós somos isso, todos nós vivemos nessas evoluções, essas transformações, mas eu acredito que o fato principal é a gente conseguir se redescobrir em cada uma das nossas versões, assim. E quando eu comecei a tentar entender um pouco do que aquelas mulheres compartilhavam comigo, porque eu era extremamente nova, eu tinha 17 anos. Menina. Eu tinha 18 anos, uma mulher chegou pra mim e falou, não, Yara, eu quero comprar uma lingerie vermelha, porque eu descobri que o meu marido está me traindo e ele gosta de lingerie vermelha. E aí eu parei, assim, na hora eu falei, gente, o que eu vou falar com essa mulher? Eu vou falar com ela pra ela
terminar. Aí eu pensei e falei, não posso falar pra ela terminar, né? Porque ela é casada, ela tem um filho. Eu falei, não, tá, eu vou te ajudar a escolher. Mas eu cheguei em casa e eu achei um absurdo. E minha mãe é advogada de direito de família. Então eu sempre ouvi minha mãe contar muitas histórias parecidas com essa. E eu falei, mãe, eu não sabia o que falar com ela. O que você falaria nesse caso? Ela tem um filho, ela tem uma família, é extremamente normal. Isso eu vejo todos os dias no escritório. Realmente é necessário algo que parta dela. Não é você que vai falar alguma coisa que vai mudar a mente dela. E aí eu comecei a construir esse discurso de autoestima, porque eu falei, gente, não tem condição. Tipo assim, essas mulheres não estão me buscando porque elas querem uma lingerie, mas porque elas querem autoestima. Sim. Porque elas querem autoconfiança. Porque elas querem se sentir seguras. Porque elas querem se sentir valorizadas. Elas não estão comprando uma calcinha e um sutiã. E aí eu Era mais comecei um a fazer produto, né? essa reflexão, porque eu falei, gente, eu não tô vendendo esse produto só. Realmente essas mulheres estão completamente fragilizadas. E no meio dessa caminhada, assim, eu conheci muitas mulheres que tinham enfrentado câncer de mama. E elas compartilhavam comigo essa trajetória de um lugar também de vulnerabilidade, mas de construção de uma força diferente. E eu falo muito isso, nós mulheres somos especialistas em encontrar forças em situações que eu tenho certeza que nenhum homem encontraria, assim. Então, é como se a gente tivesse um instinto que caminhasse em direção a essa força, sabe? E não tem como a gente menosprezar e diminuir, né, a dor da outra pessoa pelo motivo que ela viveu. Eu falo que todas as nossas dores, elas nos transformam em dimensões muito profundas. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a trazer como cultura das minhas empresas autoestima. E eu falo que, tipo assim, trazer isso 14 anos atrás é completamente diferente de trazermos essa pauta hoje. Exatamente. Porque hoje as pessoas, elas vendem autoestima como uma solução de venda, literalmente, porque parece uma narrativa mais atraente, mas no íntimo mesmo, eu falo que, assim, na alma da marca, isso não é uma construção. E não sendo uma construção, isso não gera um impacto verdadeiro. Então, na minha empresa, desde o dia 1, e assim, eu falo sem medo de errar, porque eu comecei primeiro revendendo, mas quando eu fiz minha marca, eu já tinha vivido uma trajetória ali de 4 anos, eu entendi que eu não vendi um produto. Então, assim, a partir daí, tudo se desdobrou de uma forma muito diferente, porque as minhas clientes, elas chegavam na loja, elas falavam assim comigo, e eu tive que vir aqui hoje porque eu não estava me sentindo bem. Eu precisava chegar aqui. Você viveu essa realidade de transição, né? De virada de chave, que é o que a gente fala muito sobre com as pacientes oncológicas e escuta essas histórias. Eu tinha uma percepção sobre a minha vida, sobre todos os meus papéis, sobre tudo que eu enfrentava, e após o câncer eu enxergo tudo diferente. Então, essa virada de chave, eu acho que ela é muito necessária e ela é muito importante, mas ela precisa ser falada. Então, quando a gente pensa, né, em uma autoestima saudável, construção de uma autoestima saudável tem muitas camadas. Depende muito da criação, do que você aprendeu, do que você consumiu da informação. Mas aí vem uma doença e te mostra que nada daquilo era verdadeiro. E quando a gente escuta essas mulheres falando sobre isso, é sempre uma parte dolorosa. Porque durante o tratamento quimioterápico, a perda dos cabelos ela é a mais difícil, né? A pele muda de textura, você acaba se misturando, né, no emocional com o físico, que se transforma também. Então isso vira uma bola de neve. E eu acho que esse momento de se reconectar e se reconstruir, ele vira uma necessidade, mas muitas ficam perdidas sobre. Então, durante essa trajetória, assim, teve alguma iniciativa, alguma técnica que você recomendou para os clientes ou que você realmente quis tentar implantar para conseguir ajudar? Gente, então, teve várias, né? Eu falo que, assim, quando você se apaixona pelo que você faz, e, assim, eu tenho uma conexão tão profunda com as minhas clientes que eu fico o tempo todo falando com as meninas. Eu falo, gente, a We Are Intimates é apenas um dos caminhos que eu encontrei para me conectar com mulheres. Então, assim, eu falo que é uma coisa quase que uterina, assim, a minha vida, eu estou no mundo para me conectar com mulheres, tipo, ponto final, não tem como. E eu falo que realmente, assim, eu sou muito cristã, né, eu falo que existem propósitos e missões, assim, que a gente recebe de Deus como dons mesmo, né, presentes, assim, que são para transformar mesmo, não tem como. A gente é escolhida ali por alguma razão, e eu falo assim, não tem condição. Como que eu fiquei tão apaixonada por isso desse jeito? Tipo, não tem condição. É tanto B.O., é tanto problema, a empresa crescendo. Né? Mas eu falei, gente, eu não tenho como fazer outra coisa na minha vida. Então, nesse contexto, você pensa assim, como eu posso oferecer a melhor solução? E a minha melhor solução não é o meu produto.
Então, você tem que aprender a encontrar novos caminhos, né? Então, hoje eu faço mentoria com algumas mulheres de empreendedorismo, eu tenho alguns hot seats que eu trago alguns temas, inclusive autoestima, justamente para a gente trazer essa consciência, porque é o que você falou, não necessariamente basta saber, nós temos que saber e ter alguma atitude, né? Saber, todo mundo sabe que tem que fazer um exame de toque, todo mundo sabe que tem que fazer uma mamografia, todo mundo sabe que tem que fazer uma ultrassom, todo mundo sabe. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tiver iniciativas em prol da minha saúde física, da minha saúde mental, da progressão ali, né, da minha evolução pessoal, dos meus relacionamentos, essas coisas, elas não funcionam conjuntamente, né? Então, eu falo que hoje a gente busca muitas coisas grandiosas, mas, ao mesmo tempo, a gente também se esquece das menores, das mais simples coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Você considera, então, pequenos hábitos no dia, Exatamente. pequenas mudanças. Quando a gente começa a criar pequenos hábitos de nos olhar, de olhar para nós mesmos, a gente consegue compreender que é muito sobre mini rotinas ali. Então, assim, eu falo que a pandemia nos ensinou muito a ter uma conexão com a gente, né? Então, assim, a gente ficava naquela ânsia de fazer algo porque nós tínhamos muito tempo ocioso. Então, a gente queria fazer um skincare, a gente Sem queria secar saber o o que cabelo. fazer com aquele tempo. A gente usava 5 calcinhas no dia, tomava 3 banhos e, tipo assim, o tempo não passava. E aí eu falava com as nossas clientes, falava, gente, para pra olhar pra você. Tanto que hoje a gente cuida muito mais da pele, né? Cuida muito mais do cabelo, a gente tem um cuidado ali indispensável. E aí eu falo assim, um banho demorado, que você vai começar a viver esse processo de autoconhecimento. Na hora de se vestir de manhã, eu brinco com as minhas clientes, gente, para 2 minutos cronometrados no relógio de lingerie e olha no espelho. Em algum momento vai ter algum desconforto que vai te fazer cuidar disso, olhar pra você. Então, assim, é realmente desconfortável. Eu falo que a gente evita muita coisa porque a gente não tá confortável na própria pele. Então, a partir do momento que a gente consegue se olhar de forma diferente, para se olhar a gente precisa se olhar profundamente, né? Não é aquela coisa relapsa. A gente começa a encontrar pequenas coisas que eu gosto de fazer. Eu consigo encontrar no meu dia um momento para eu parar e tomar um chá. Eu consigo pegar um final de semana e falar assim, não, agora eu vou deitar na minha cama e eu quero ler alguma coisa por 1 hora. Tem gente falando, não, minha rotina é inconcebível, não tem jeito, eu não consigo. Gente, todo mundo, em algum contexto da vida, consegue parar para dar essa olhada. O problema é quando você evita isso a sua vida inteira, né? Em todas as cada um tem a sua circunstâncias. realidade, né? Exatamente. Como você falou, não precisam ser grandes mudanças, né? Mas pequenos passos. E a gente conversa muito isso com alguns médicos e eles falam assim, não tem uma hora exata, um jeito certo. Por exemplo, para você se tocar, para você tentar, né, enxergar ali como que está sua mama, mas existem sinais que eles veem de uma forma muito explícita, né? Então, se o mamilo está saindo de secreção, se mudou de textura, mudou de cor, já não são coisas normais. E se você se conhece, você consegue perceber. Exatamente. Aconteceu uma coisa comigo que na época da Copa, foi uma Copa do Mundo. Eu tava tomando um banho e eu toquei assim meu peito e eu senti isso. E eu tive prótese, eu coloquei silicone muito nova. E aí eu peguei e falei, gente, tá muito estranho isso aqui. Eu sempre tocava assim pra ver, porque eu tive um seroma na cirurgia, eu sempre colocava a mão pra ver. E aí eu descobri um cisto e ele tava crescendo, sabe? Eu fiz um acompanhamento com ele, sobre ele em relação a ele, mais ou menos 2 anos assim. Primeiro foi mensal, depois trimestral, depois semestral, agora eu faço anual. Mas ele crescia a cada vez que eu ia. E isso, assim, era uma possibilidade, mas me dava um desespero, que cada vez que era para fazer esse exame, eu ficava assim, gente, será que aconteceu alguma coisa? O que vai acontecer? Será que vai Isso diminuir? porque você conseguiu ver, né? Identificar. Exatamente. Então, assim, e isso já gerou esse nível de ansiedade, mas ao mesmo tempo me coloca no lugar de um autocuidado completamente diferente. E aí você começa a reavaliar as coisas. Sim. Então, eu falo que a gente pode aprender a se cuidar porque a gente identifica isso como importante ou porque se torna inevitável, nós não temos opção. Se a gente pode escolher o primeiro caminho, por que não escolher ele, né? Se a gente ainda tem tempo de escolher o primeiro caminho, por que eu não faço isso dessa forma? Mas acho que hoje tem muita relação também com a quantidade e volume de informações, né? Você está no digital, você sabe como funciona. E muitas pacientes chegam pra gente com um número de informações, eu falo pra gente, porque a gente tem contato com muitos médicos, que vão para dentro do consultório com dúvidas e com medos e com incertezas que não são nem delas. Vem muito da comparação, vem muito da parte do volume de informações que recebem, que consomem, que um fala, o outro fala, ou às vezes começam a se comparar com fulano que viu na internet, com ciclano, né, que viu que teve o tratamento, enfim. Então, eu acho que
uma das questões, né, na minha percepção, sobre a autoestima que a gente tem que tomar mais cuidado é com a comparação. O que foi para mim não pode não ser para você, e a realidade ali do que tá na internet, muitas das vezes ela não é real. Não, com Então, certeza. para a paciente oncológica chegar a esse ponto, né, de consumir informação e tudo, é muito delicado. Porque a cabeça já tá um turbilhão, já tem um monte de coisa acontecendo. E você se olhar no espelho, não conseguir se enxergar mais e tentar encontrar a partir de informações que você recebe pela Não, isso é internet, sem condição. Eu não tem brinco que a como. vida não cabe no Instagram, ela não cabe na internet. Mas, assim, o que eu acredito que seja o cerne de tudo isso que a gente tá falando em relação à autoestima, se ela se refere a algo que é alto e é dentro de você, a gente precisa buscar, nesses momentos de extrema vulnerabilidade, uma conexão profunda com nós mesmos. E eu falo isso porque eu tive uma cliente que ela foi direcionada por um médico a fazer uma viagem, porque ela precisava distrair, e ela sentiu que ela não deveria fazer essa viagem, e ela foi buscar um outro oncologista. Que ela falou, eu não tô me sentindo bem. Tipo assim, tem alguma coisa errada. Eu falei, mas você passava mal? Você vomitava? Você sentia fraqueza? Você chegou a desmaiar? Ela, não, Yara, tipo assim. E ela sempre foi muito evoluída. E aí, quando ela falou isso, ela falou assim, eu senti. Tipo assim, eu tive uma intuição de que não era pra ir pra essa viagem, que era pra procurar outro médico. E ela, assim, viveu um processo de tratamento muito doloroso, mas ao mesmo tempo com uma clareza e uma consciência muito grande. E isso fortalece a gente diante da dor e da doença, né? Porque, assim, a Sim. gente consegue desenvolver uma força interna que nos conduz a um cenário de superação, porque o emocional conta muito nesse momento. O tempo inteiro. Então, quando ela trouxe isso pra mim, eu falei, gente, isso é muito interessante, porque realmente o processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de aprimorar ali a sua espiritualidade é o que vai te fazer vencer diante dessa circunstância tão desafiadora. Então eu falo muito com as minhas clientes, eu falo muito com as minhas amigas, assim, não busquem as respostas fora de vocês. As respostas que vocês estão buscando, por mais desafiador que seja o momento, por mais confuso que seja, por mais que todas as vozes estejam falando na sua cabeça, elas estão dentro de vocês. E isso a gente só consegue alcançar se a gente se dedicar ao momento nosso com nós mesmos e realmente, assim, viver isso numa profundidade de entender tudo aquilo que você detesta em você, tudo aquilo que você ama em você, todas as suas qualidades, todas as suas sombras, o que te faz bem, o que te faz muito mal, filtrar isso tudo para entender se vale ou não a pena, para conseguir desfrutar desse processo também como uma oportunidade. Por mais triste e dolorido que seja. Eu acho que o contexto, né, pra gente fechar, vai muito da autoestima não ser de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu acho que é esse o conceito que você acredita prega e a mensagem que você quer passar, não é isso? Exatamente. Então, pra gente finalizar, se deixar, né, tem um assunto para horas e horas. A autoestima vai muito além de só um conceito, de só um significado. Para quem está passando pelo tratamento oncológico, que é desafiador se reencontrar, para quem não está também, autoconhecimento ele é eterno, ele vai ser constante, porque a gente muda, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que vão nos assistir, que vão nos ouvir, sobre não só a autoestima em si, né? Mas esse conhecimento da carga, da descarga, do conhecer, do se reconectar, de se redescobrir. E alguma dica do que fazer nesse processo para conseguir deixar tudo mais leve. Que eu acho que é um desejo de todo mundo, independente de quem está em tratamento ou não. Você pergunta, ela, assim, né? De uma vez, ela é um pouco desafiadora. Mas o que eu acredito mesmo é que dentro de nós tem uma força muito grande, que é uma força divina, sabe? E na minha fé, eu consegui acessar essa força nos momentos mais desafiadores que eu vivi. Momentos que eu perdi pessoas que eu acreditavam que era tudo na minha vida. Momentos em que eu fui diagnosticada com doença que também, né, aos olhos do médico, ele eram irreversíveis. Mas eu acredito, assim, que quando a gente consegue acessar essa força que vem de Deus, assim, a gente consegue ultrapassar qualquer barreira. E eu falo isso porque tem uma frase que eu amo, que é assim: se você tá aqui hoje, você sobreviveu a todos os dias que você achou que não daria conta. Então, assim, isso é um grande presente, né? Todas nós já passamos situações que a gente acha que não daria conta e que seria o fim. Então, a mensagem que eu queria trazer é literalmente essa: acessem a força interna de vocês e creiam em Deus. Por mais desafiador que seja, né? Porque a gente questiona tudo, a gente fala assim, gente, mas por que eu?
por que dessa forma? Por que nesse momento? Mas, assim, se a gente consegue acessar essa força, que é a força que compreende muito além do momento presente, a gente conduz essa situação de uma forma que eu acredito que nem seja mais leve, porque realmente tem muitas pessoas que não conseguem ver isso de uma forma leve, mas uma forma menos pesada, uma forma menos drástica, assim. Porque se nós estamos aqui para evoluirmos e aprendermos, não tem como isso acabar errado, né? Tem como acabar diferente do que a gente idealizou, Sim. mas os planos de Deus são perfeitos. Então, assim, eles não falham e nada sai do controle nos céus. Então, eu acredito que enxergar dessa forma te traz uma serenidade em meio ao maior, talvez, desafio da vida de vocês, assim. Então, o meu conselho é realmente esse: foquem naquilo que traz esperança para o coração de vocês. E mesmo em meio a muita dor, existem muitas pequenas bênçãos disfarçadas e são nelas que vocês precisam focar. Acho que é isso, mas sim, temos várias dicas, vários conselhos, várias recomendações para a gente se cuidar, para a gente se olhar. E não é só no Outubro Rosa, não é só nessa época do ano, mas em todo o tempo, né? A autoestima ela tem que ser cultivada e redescoberta todos os dias. Que a gente coloque isso em prática e tente todos os dias um pouquinho de cada vez, né? Não esperando um resultado grandioso, mas de acordo com aquilo que a gente vai conseguir e com a realidade que está à nossa volta. Obrigada por topar participar desse bate-papo. Obrigada por topar o desafio, né? Falar de um tema que eu sei que é a sua realidade, mas dentro da oncologia e do câncer isso se torna mais complexo muitas vezes. Então, obrigada por participar e pelo seu tempo. Obrigada pelo convite e desejo muita força para todos vocês. Inclusive as que estão aqui, né, com essas mulheres todos os dias. Obrigada e até a próxima.